Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos num ambiente diferente. Eu tô aqui esperando meu excelentíssimo esposo cortar o cabelo. E eu tava com uma dificuldade de gravar, tanto que ontem eu não postei vídeo. E aí eu pensei, poxa, tem um testemunho que eu quero contar tem algum tempo. E enquanto ele tá ali no barbeiro, eu vou aproveitar para gravar esse testemunho. E aí nós estamos num ambiente diferente, né? O carro passando, barulho, mas vamos lá. Todo mundo sempre quis saber o que aconteceu, de fato, no geral, com o carro que eu tinha. E hoje eu vou contar para vocês a história toda que gerou um enorme testemunho durante e pós esse carro. Teve um ano, acho que foi o ano 2023, em março de 2023, eu queria trocar de carro. E aí meu marido falou, tá, tu quer trocar? Então vai e troca. Nós tínhamos um carro quitado e um carro em bom estado, ele não era assim luxuoso, mas era um carro em bom estado e eu tinha um sonho de ter um carro que fosse um pouco mais luxuoso. E aí eu tava procurando um carro que eu fosse gostar, até que eu bati de frente com uma Tiguan, lá em Joinville. E assim, a questão e eu vou trazer aqui todos os testemunhos e todos os erros bíblicos que eu cometi. A questão é que eu não orei para saber se eu era para comprar a Tiguan. Eu perguntei para Deus, mas não esperei a resposta. Eu disse, Senhor, se não for para comprar, que não dê certo. O primeiro carro já não deu certo, que era como era o nome? Era um Renegade, todo preto por fora, caramelo por dentro. Assim, uma mosca branca, um teto panorâmico. E daí eu queria muito um teto panorâmico, enfim. E até que eu encontrei uma Tiguan em Joinville, que não era exatamente como eu queria, porque eu queria que ela fosse branca por fora, caramelo por dentro e tivesse teto panorâmico. Que ela era preta, com couro preto, mas tinha o teto panorâmico. E aí meu marido falou, se você quer, se deu certo, então vai lá e troca o carro, beleza. Aí não orei, como falei pra vocês, assim como Josué não orou em algum momento em suas batalhas e por isso ele perdeu, porque ele não perguntou pra Deus o que era pra ser feito, tomou uma decisão sozinho lá. Eu fiz o mesmo, né? Como quantas vezes você também deve ter feito. E aí, olha como é que são as coisas. Eu fui na emoção do momento, não levei um mecânico junto, não levei alguém que entendesse, tava só eu e minha amiga Gil, duas mulheres sem entender nada de carro. Chegamos na loja, visualmente, aparentemente, tudo muito bonito, porque na loja sempre tá muito bonito. E aí, andei com o carro, obviamente gostei, né? Entrei 1h da tarde, 3 horas já saí de lá com tudo assinado, papel assinado. E eles não me falaram muitas coisas. Aí eu voltei pra casa e o rapaz, esqueci de te entregar o teu documento. Eu vou te enviar pro despachante porque tu vai ter que fazer a transferência de qualquer forma. Aí eles enviaram pro despachante aqui da minha cidade, mas demorou um pouquinho. E aí, quando chegou, eu fui lá no despachante e o despachante imprimiu uns papéis. Ele tava com uma cara muito esquisita. E ele disse assim, eles te falaram que esse carro é sinistrado? Eu falei, não sei nem o que é isso. Ele falou, então acho bom você conversar com eles. E ali, eu deveria já ter ido falar com eles, mas eu pensei, não. Mas o que aconteceu? O que é um carro sinistrado? Não entendi. Eu não entendi porque eles me cobraram o valor acima da tabela FIP da Tiguan. E quando você tem um carro que ele é sinistrado, quer dizer que ele já passou por uma batida e foi atendido pelo seguro, e daí o seguro ele registra que teve uma batida e isso vai para o documento do carro. Sendo assim, ele passa a valer de 20% a 40% abaixo da tabela FIP. Isso é muito importante você saber para que você nunca venha se enganar. Beleza. Aí, isso é lei, tá? Isso é lei. Aí eu fui falar com eles, né? Um tempo depois, porque quando eu descobri isso, fazia 2 meses que eu tinha descoberto. Fui falar com eles porque o meu cunhado foi ver os documentos e ele falou, quanto você pagou nesse carro? Daí eu falei, ele falou, não, tá errado, você tinha que ter pago menos e tal. Fui falar com eles, porque o que eu fiz? Eu dei o meu carro no valor de R$28.900. Dei mais 26 mil. E só isso já teria quitado o carro. Só que eles me cobraram o valor da tabela FIP, que era 70 e alguma coisa. Eu sei que no final das contas eu ainda financiei 20, que virou 38. E assim, daí eu paguei um valor tão absurdo nessa Tiguan, tão absurdo, que era um estelionato, sabe? E aí eu fui atrás de uma advogada. Porque eles falaram que não, que eu sabia, porque daí tudo você sabe, né? Porque você assinou, na hora de assinar os documentos, ninguém me falou nada. Eles só foram falando assim, aqui. Eu não tava lendo, só tava rubricando, né? Beleza. Que daí eles me apressavam porque ia fechar o cartório, algo assim, sabe? Mas eu não tava nem me ligando que era meio da tarde ainda. Não ia fechar o cartório logo. Aí, entrei com advogada, com pedido, né, com advogada. Você tem 3 meses para fazer esse pedido. E eu entrei dentro do prazo, assinei tudo lá com a advogada.
E isso com o advogado, meu amigo, demorou, tá? Porque ela primeiro tentou um acordo, não teve sucesso, e aí que ela deveria entrar com a ação judicial. E ela tinha um prazo para entrar. O juiz ainda aceitou exceder um período do prazo. Isso tudo eu fui saber mais tarde, tá? Porque daí o que acontece? Então, julho de 2023, que era o ano que eu tinha comprado a Tiguan, eu assinei com ela, pedi para entrar com esse processo. Um ano depois, um ano e pouco depois, eu fui pra França, né? Em setembro de 2024. Ali, pra eu ir pra França, a princípio, eu precisava vender o carro porque eu e o meu filho, nós íamos para morar, para ficar. E daí depois que eu vendi o carro, a gente decidiu que então eu ia ficar aqui no Brasil e eu só ia pra ficar 3 meses. Mas aí o carro já tava vendido. E aí na hora de vender foi um problema. Por quê? Porque ninguém queria comprar um carro que era sinistrado. E o valor que queriam pagar era assim, ó, 45 mil no máximo. Foi o máximo que me ofereceram. E vocês lembram que o valor de tabela que eles me cobraram era 73, só que como eu não tinha os 20 mil para dar na hora, que faltava do valor, eu financiei. E esses 20 mil viraram 38. Então, vocês conseguem fazer a conta do quanto eu perdi com essa Tiguan? Porque para eu poder vender, eu precisei quitar a Tiguan de qualquer forma. Então, eu dei 28.900, que era o meu carro, dei mais 26 mil no dinheiro e financiei, bom, e paguei 38 mil de financiamento no total, né? E aí, quando eu peguei essa Tiguan, eu orei nela para que nada nunca acontecesse, nada de ruim, e Deus me honrou nisso. Mas eu fui enganada porque eu não ouvi o Senhor. Eu não parei para ouvir se era para comprar ou não era, lembra? Beleza. Quando eu vendi ela, eu acabei vendendo por 40 mil, que foi o máximo que me deram nela. E 20 mil era só a quitação, porque eu já tinha pago 20, então faltava 20 para quitar a Tiguan. Então eu fiquei com 20 mil do carro, que eu paguei mais de 100 mil. E isso é pra gente aprender a ouvir ao Senhor. Aí, eu entrei com o processo, né? E quando eu tava lá na França, foi a nossa primeira audiência conciliatória. Aí eles falaram que não tinha acordo. Então tá bom, então partimos para o próximo nível de juiz, né? Lá, não sei como é que chama. E aí, voltei pra cá. E eu tenho certeza que na minha cabeça entrou uma mensagem que num certo dia, tal, que eu não lembro qual era. Eu acho que era algum dia de março, tá? Que na minha cabeça, tipo 18 de março. Que 18 de março nós teremos uma audiência. Eu tinha certeza que eu vi essa mensagem. Mas não tem como a minha advogada ter enviado essa mensagem pra mim, porque não tinha nenhuma audiência. Mas eu tenho certeza que eu vi. E é aí que entra o Senhor. Por quê? Quando eu tava lá na França, eu falei, Senhor, se eu tenho razão nessa situação da Tiguan, eu quero que o Senhor entre e faça acontecer. Se eu não tenho razão, quero que o Senhor entre e faça acontecer também com direito ao outro lado. Porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu não quero que seja feita a minha justiça, eu quero que seja feita a sua justiça. E aí eu deixei nas mãos do Senhor para ganhar ou perder essa causa. Porque eu nunca quero ser injusta com alguém. Eventualmente, provavelmente eu serei. Mas que o Senhor me corrija sempre que isso acontecer. E aí foi isso que eu declarei. Tava lá na França ainda. Aí voltei pro Brasil. E na minha cabeça eu tinha essa audiência no dia 18 de março. Se eu não me engano, era esse dia. E aí chegou na segunda-feira, era uma terça-feira, se eu não me engano. Chegou na segunda, eu mandei mensagem pra doutora e falei assim, amanhã que horas que é mesmo a audiência? Ela falou, não tem audiência amanhã. Eu falei, mas você me mandou uma mensagem? Ela falou, não, mandei. Daí, como eu acabei mandando mensagem pra ela, ela aproveitou, ela disse, vou ver, né, se tem alguma audiência que eu não tô sabendo, né, e entrou no meu processo. Quando ela entrou no meu processo, olha como é que são as coisas. Eu visualizei, na minha cabeça, uma mensagem que nunca veio pra mim, e no fim mandei mensagem pra ela, e daí naquela segunda ela foi consultar o caso. E na sexta anterior o juiz tinha dado o veredito. E aí eu fiquei, caraca, como é que pode isso? Eu achei que tinha uma audiência, não tinha. Mandei mensagem pra ela e por isso ela foi consultar a causa. E no fim o juiz tinha acabado de dar o veredito na sexta-feira. Com favor à loja e não a mim. E aí eu perguntei pra ela, mas por quê? Qual foi o veredito? Ele disse, não, é que o juiz disse que eles têm razão, porque você assinou o documento. Nossa, aquilo me ferveu por dentro, sabe? Porque eu achei injusto, mas eu confiava no Senhor, né? Então, amém. E daí ela tentou me explicar algumas coisas e daí ela disse assim, não acho que a gente deva entrar com segunda instância. Eu falei, não, tá certo, eu não quero mesmo, e fiquei muito brava mesmo, mas assim, com a situação.
E aí ela continuava insistindo, mas eu vou dar uma lida e depois eu te falo, vou dar uma lida e depois eu te falo. Até uma hora que eu me irritei, eu falei, não tem dar uma lida. Se você me disse que o juiz falou que eles têm razão, não tem porquê a gente ficar nessa. E aí ela falou, não, mas eu vou dar uma lida mesmo assim, achei estranho. E isso que eu tava falando com ela, eu tava indo pra academia. Fui pra academia, isso tudo por ligação, porque advogado não passa nenhuma informação por mensagem. Por quê? Porque isso pode comprometer eles de alguma forma. E eu só fui entender isso depois. Aí eu fui pra academia, tava na academia, fiquei 20 minutos lá, não conseguia, eu tava agoniada. E eu tava na esteira, assim, que eu dizia assim, Senhor, eu disse que eu ia aceitar a sua decisão. Eu não vou mais mexer com isso. Mas assim, ó, eu tava tão agoniada, que eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu mandei mensagem pra minha vizinha, que é advogada. E já tinha, até ganhei uma causa minha, de pequenas causas, a minha vizinha tinha pego, e em 6 meses resolveu. E essa causa já tava com essa outra advogada há 2 anos. Aí eu falei com a minha vizinha, disse assim, vizinha, contei a história muito rápido pra ela, ó, a loja me vendeu um carro, não me informou, só que eu assinei o papel e simplesmente o juiz disse que eles têm razão porque eu assinei o papel. Aí a minha vizinha perguntou se eu tinha o número do processo, falei que não, mas ela tinha todos os meus documentos lá no escritório dela, aí ela rapidamente procurou, achou o processo. E quando ela achou o processo, 5 minutos ela me mandou uma mensagem, ela falou, você pode vir aqui pessoalmente? Eu falei, tem coisa aí. E aí eu fui lá. E não tinha nada disso. O que aconteceu foi que a minha advogada perdeu o prazo para entrar judicialmente. Nós tínhamos feito audiência conciliatória, mas depois disso ela tinha um prazo, o juiz estendeu o prazo e ela perdeu o prazo, ela não ajuizou, ela foi ajuizar 6 meses depois que o prazo finalizou. E por isso nós perdemos a causa. E aí é que começa a segunda parte desse testemunho. Porque quando eu voltei da França, em janeiro de 2025, eu voltei de lá com, poxa, o meu cartão estourado, eu tava quase sem patrocinador, tinha acho que só um patrocinador, continuo com esse um. Meu marido, ele se sustenta lá e sustenta a gente aqui, então é apertado. E nós tínhamos que pagar a minha passagem de volta, que não foi comprado no meu cartão porque não tinha espaço, daí a gente comprou o cartão da minha cunhada. E pra gente é prioridade, pagar os outros. A gente vai se organizando, mas pagar as nossas dívidas é prioridade. E nós pagamos, a minha passagem o banco não permitiu dividir, eu tive que pagar à vista, R$6.300, eu acho que foi. A minha passagem de volta é do meu cachorro, né, que tava junto. E aí, eu disse, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Em janeiro, eu não lembro como que o Senhor eu só sei que, assim, conseguimos atravessar janeiro. Em fevereiro do ano passado, entrou um dinheiro do nada, justamente com essa minha advogada, que é minha vizinha, porque ela conseguiu que a mulher que bateu no meu carro pagasse o carro à vista. E com aquele dinheiro eu pude pagar todas as contas do mês de fevereiro. E em março, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer em março. Em março aconteceu isso. O dia que eu descobri que eu tinha perdido a causa por causa do advogado, eu pensei, caraca, por que, Senhor? E ele disse, eu me lembro de ter entendido que eu não tinha orado para comprar aquele carro. E mesmo assim, eu não perderia tudo. Eu ia perder boa parte, mas eu não perderia tudo. E aí a advogada fez um acordo comigo para que eu não processasse ela, né? Ela fez um acordo comigo e aí meu marido aceitou o valor. Eu achei que foi um valor bem baixo, eu não teria aceitado esse valor, eu teria pedido mais. Mas meu marido aceitou. E naquele momento, eu me lembro de que ali, quando eu voltei, fui pra França, voltei, eu disse pro Senhor que eu não ia mais tomar as minhas decisões. Quem tomaria era o meu marido. E ali foi um momento que eu tive que aceitar o que meu marido decidisse. Foi a primeira vez, se eu não me engano. Uma das. E eu falei, amor, se você decidir que você quer aceitar esse valor, então a gente aceita. Se você decidir que não, então não. Aí ele aceitou, era R$15.000. E R$15.000 pagava nosso cartão. Não era uma dívida muito grande, vocês entendem? Mas era uma coisa que, poxa, R$15.000 pode levar um tempo pra você conseguir pagar, né? Então, quando eu voltei da França, eu lembro que eu disse assim, eu declarei, e isso é muito importante que você entenda. O que você tá declarando? Como você tá declarando? Eu declarei assim, eu falei assim pro Carlos antes de entrar no avião, eu disse, amor, até final de março, nós vamos estar com as contas todas liquidadas, fique tranquilo. E ele falou, eu sei, nós vamos. Mas eu tava imaginando de outra forma, eu nunca achei que fosse ser desse jeito. E aí, no final de março, ela pagou esses R$15.000 e nós pudemos nos reerguer. A partir dali as coisas começaram a caminhar de novo, graças a Deus. Ainda não entraram patrocinadores, desde que eu fui pra França, o Senhor, eu sinto que o Senhor me tirou os patrocinadores para que eu tenha total dependência no Senhor e aprenda a depender do dinheiro do meu marido, porque eu tinha muito isso de eu sou autossuficiente e eu não sou. E se eu quero viver de acordo com o que a Bíblia diz, eu posso ajudar a casa. Mas antes disso eu preciso saber quem é o sacerdote dela, que é o meu marido.
Então, para que eu volte a ganhar dinheiro, até mais dinheiro que meu marido, e eu acredito que esse tempo vai chegar, eu preciso lembrar que não importa o quanto eu ganho, não é meu dinheiro, porque eu sempre tratei o nosso dinheiro assim, do meu marido é nosso, o meu é meu. Então eu posso comprar o que eu quero. E não é assim, mesmo que seja meu dinheiro, é nosso. E quando eu vou comprar algo, seja algo grande como um carro, ou algo pequeno como uma roupa, eu preciso consultá-lo. E se ele disser que não, é não. E isso é ser submisso a uma missão, porque a missão é do meu marido. E eu estou auxiliando na missão que é dele. Então, isso faz parte de entender sobre missão e submissão. Submissão é estar dentro da mesma missão. E a missão é dada ao sacerdote. E eu sou a auxiliadora. E eu acho isso incrível. Depois que você entende, aprende e sente em espírito que é isso, é fantástico. Então ali eu tive o sustento, a provisão que eu precisava. Em janeiro daquele ano, do ano passado, né? Eu tive... eu não lembro como foi, assim, eu só sei que assim, a gente não tinha de onde tirar. E um dia meu marido precisava de dinheiro lá na França, porque ele precisava comer lá. E eu falei com uma amiga minha que mora lá, eu pedi 10 euros emprestado, porque logo meu marido ia receber. Aí ela disse, não, eu não quero emprestar pra você, eu quero te dar. E ela mandou 50 euros. E 50 euros aqui no Brasil é 300 reais, né? Mas lá é só 50 euros, né? Como se fosse 50 reais. E ela disse, eu recebi algo bom aqui e eu quero dividir com você, podendo te abençoar com 50 euros. E cara, aquilo salvou meu marido de tal maneira. E nisso, uma pessoa me chamou pra fazer uma divulgação e me pagou 700 reais no mesmo dia. Isso tudo no mesmo dia. E isso Deus ia provendo, conforme a necessidade. Foi assim que nós vivemos janeiro do ano passado. E aí, em fevereiro, eu fiz eu não tinha dinheiro, mas eu tinha 280 reais na minha conta. E só que 280 reais não pagavam as coisas que precisava pagar. E aí eu lembro que eu li Malaquias e eu falei, Senhor, eu tô te dando esses 280 reais, porque o Senhor sabe que isso aqui não paga as contas. Mas com fé eu sei que o devorador não virá. E na semana seguinte, isso foi na sexta, na terça-feira teve audiência com essa mulher que tinha batido na Tiguana, antes de eu vender ela, e a mulher pagou 3.950 reais. 30% era dos advogados e eu recebi 2.800, que eram exatas 10 vezes mais do que o valor que eu tinha dado pro Senhor na sexta-feira anterior. Isso é, vocês estão entendendo? Na sexta-feira eu dei 280, sem saber como é que o Senhor ia prover. Na terça-feira, 4 dias depois, eu recebi 2.800 reais para pagar as contas. E deu certinho, tipo, não sobrou, mas eu consegui pagar as contas. E em março, o Senhor enviou essa provisão. Não era o que eu queria, mas com certeza, debaixo dos olhos do Senhor, era o que eu precisava. Era o que eu precisava. E eu tenho certeza que se os donos daquela loja realmente fizeram na intenção de me enganar, que eles terão a justiça deles no momento em que Deus quiser. E quando houver essa justiça, eles vão lembrar de mim. Então, quando você declara que Deus te justifica, você precisa cumprir isso. Se você quer que Deus te justifique. Faz muito tempo para gravar esse testemunho, tenho certeza que vai falar com muita gente. E aqui eu tô abrindo muito a minha intimidade, eu falei de valores, falei de patrocinadores. E eu sei que o Senhor quer que eu continue gravando pro YouTube. Por esse motivo que eu não tenho mais patrocinadores, porque Ele precisa que eu dependa de algo que não dependa eu estar aqui em Jaraguá. Porque em algum momento eu vou alçar voo de forma permanente até que o Senhor me remova desse local e me mande para outro novamente. Eu espero que esse vídeo fale muito contigo. Envie para outras pessoas. Eu dependo de curtida, compartilhamento, comentário. Dependo da tua inscrição aqui também. Então eu sei que esse canal em algum momento o Senhor vai levantar de forma extraordinária. Eu fico até emocionada de dizer isso, porque hoje eu tô gravando pela fé, sabendo que eu tenho uma palavra, uma promessa. Não sei quando vai se cumprir. Mas continuarei trazendo por obediência as palavras aqui. Mesmo que hoje eu não tenha um retorno nem moral, porque não tem muita visualização, nem financeiro. Mas que um dia eu vou ter, em nome de Jesus. Um beijo, até o próximo vídeo.